Senhor Jesus a todos vocês. Lembrando que estamos agora ao vivo pelo Facebook e hoje estamos fazendo este culto devido que depois das 9 horas estarei indo para a praça aqui Rui Barbosa para fazer a caminhada pacífica contra o aborto. E estamos realmente em prol da vida. E todos que estão nos assistindo, que são de Araçatuba, estão aí convidados como cristão, não aceitando o aborto, não aceitando aquilo que Deus não aceita. Que você possa estar compartilhando, curtindo, comentando e ao mesmo tempo que você também possa estar aí glorificando o nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento, eu quero que você feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui na tua presença. Por esta manhã, ó Deus, o dia 15 de outubro de 2023. Te damos graça por esse primeiro culto. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha tirar, meu Deus, tudo aquilo que possa impedir o teu agir, o teu manifestar. E abençoa a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo e que irão assistir também. Que eles sejam tomados pela tua presença, pelo teu amor. Traga cura, traga restauração, traga libertação. E mais uma vez colocamos, ó Deus, aí Israel na tua presença. Deus, o Senhor viu toda a situação que Israel passou ali em relação ao terrorismo, a morte das crianças, morte de inocentes, morte de idosos. Os terroristas, Senhor, não têm misericórdia. E realmente, ó Deus, ali o contra-ataque, ainda que infelizmente vidas também são ceifadas, mas necessário para erradicar o terrorismo. Que o Senhor tenha misericórdia, nos livre a nós também, a nossa família, de todo o terrorismo, e principalmente mande os teus anjos lá em Israel, e que o Senhor dê direção no que eles devem fazer. Tenha misericórdia, e livra ali, Senhor, o teu povo deste mal. Também colocamos o Brasil no teu altar e pedimos ao Senhor, salva a nossa nação, que o Senhor livra a nossa nação da corrupção, da maldade, e que o Senhor abençoe os governantes, as lideranças e todos aqueles, ó Deus, que de alguma forma, ó Deus, estão aí indo contra a tua vontade, o teu plano, que o Senhor venha corrigi-los, que o Senhor venha, ó Deus, fazer com que eles realmente governem, governem, Senhor, bem, glorificando o teu nome e sendo bênção para a nossa nação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor, fique de pé aqueles que puderem, vamos louvar ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, em que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, em que essa união nunca falte para nós. Eu quero que você saia do seu lugar agora cumprimentando o seu irmão. É bom estarmos aqui, amém? É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar
amarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Aleluia! Deus, venha nos abençoar, em que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, em que essa união nunca falte para nós. Mais uma vez, Deus, venha nos abençoar, que essa união nunca falte para nós. Aleluia, aplauda o Senhor. Deus é bom. Esse outro louvor que iremos cantar, ele fala sobre o cuidado. Cuida de mim, Senhor. Que seja uma oração, que você possa cantar orando, dizendo: Senhor, cuida, eu preciso do teu cuidado. De mim, Senhor, sou tão fraco e tão pequeno. Ensina-me a ouvir, ensina-me a ouvir e fazer a tua vontade. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Eu preciso do teu toque. Não te esconda de mim, Senhor. Não te escondas de mim, Senhor. Minha alma anseia pela tua presença. Leva-me às águas tranquilas, conduz meus passos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim. Cante, cante. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti, Jesus. Feche seus olhos. Eu quero que você faça agora uma oração ao Senhor. Você que está em casa, você que está aqui, diga: Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida, Senhor, ó Deus, dos meus sonhos, dos meus projetos. Fale para o Senhor agora o que você precisa, o que você necessita. Peça para o Senhor ter misericórdia de você. Peça para o Senhor restaurar a tua sorte. Diga para o Senhor: Deus, restaura a minha sorte. Deus, venha restituir aquilo que o inimigo tem roubado. Peça para o Senhor enviar os seus anjos para que Ele possa socorrer você, a sua casa, as suas finanças, os seus projetos. Clame ao Senhor. Ele é aquele que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pai, em nome de Jesus, tira as vendas dos olhos, Pai, daqueles que muitas vezes têm olhos, mas não conseguem enxergar.
Senhor, venha trazer cada dia mais um quebrantamento, um avivamento, um despertamento no meio da tua igreja. Ó Espírito Santo, só o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos viver em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alegra o nosso coração, Pai. Entra com a tua providência nessa área financeira. Quantas pessoas estão aí endividadas, que precisam pagar as suas contas. Venha socorrer, Pai, venha abrir portas esta semana, seja semana de bênção, abençoa o trabalho, aqueles que estão trabalhando, mas estão passando por grande pressão, muitas vezes por perseguição, por humilhação. Deus, vá ao encontro desses teus filhos e venha socorrê-los. Abençoa as famílias também. Quantas famílias estão passando por crises também, Senhor, ó Deus, no casamento, crises, Senhor, muitas vezes, ó Deus, na questão de famílias, de diálogos, de conversa, muitas brigas, muitas contendas, que o Senhor venha colocar por terra todo espírito contrário, todo demônio, Pai, que se levanta contra os teus filhos, nós amarramos agora e ordenamos: saia, em nome de Jesus, saia da casa, saia do trabalho, saia da vida financeira, saia da saúde, espírito de enfermidade, que do alto da cabeça, planta dos pés, toda enfermidade, toda malignidade vai embora, que essa pessoa fique curada, essa dor vai embora, que essa enfermidade desapareça agora, em nome do Senhor Jesus, e que a tua paz reine em cada coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Por isso nós iremos cantar: renova-me, Senhor. Que você faça mais uma vez desse louvor uma oração dizendo: Senhor, eu preciso do teu renovo, em nome de Jesus. Vamos cantar em nome de Jesus? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Faça disso uma oração: renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Quero ouvir vocês, porque dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti, Senhor. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti, Senhor.
necessita mais de ti. Aleluia, aplauda ao Senhor. Pastora Bia vai fazer essa oração. Quero que você ore com ela. Deus Todo-Poderoso, Deus nosso Pai, nós queremos, Deus, viver a comunhão que Adão, antes do pecado, viveu com o Senhor. Nós queremos, na viração do dia, nós queremos vê-lo, Senhor, vir até nós. Nós queremos poder contar do nosso dia, dos nossos sonhos, do que aprendemos. Assim como havia lá no jardim, quando ainda havia inocência. Nós somos necessitados da Tua presença. Nós somos necessitados da comunhão com o Senhor. Nós queremos poder ouvir a Tua voz, Pai, contemplar a Tua face, ter a Tua direção. Nós queremos poder pedir perdão, como Adão não fez, e ouvir do Senhor: está perdoado, eu estarei contigo. Nós queremos, Pai, ouvir o Senhor sempre nos dizendo: eu ainda estou aqui, eu não fui embora. Senhor, volta-se para nós, Pai. Volta-se, Deus, para aqueles que esqueceram de Ti, com a Tua misericórdia. Perdoa-os, Pai, por aqueles que um dia se afastaram da Tua casa. Que eles tenham desejo da comunhão com o Senhor. Que eles tenham um desejo de ver a Tua face como nós que estamos aqui. Que vencemos o cansaço, a preguiça, o desejo de estar na cama e viemos como igreja, Senhor, congregar a Ti, louvar, cultuar ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus a quem chamamos de Pai. Que essa semana, Senhor, seja cheia do Teu agir nas nossas vidas, do Teu ministrar, do Teu toque, dos Teus milagres. Que possamos sentir o Teu abraço, a Tua presença, ouvir a Tua voz, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos uma semana de plena comunhão com o Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos concede mais uma semana e mais um dia para poder Te cultuar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Mais uma vez lembrando que hoje o culto está sendo um pouco mais cedo, meia hora mais cedo, porque nós iremos fazer a caminhada em prol da vida contra o aborto, que vai sair aqui da Praça Rui Barbosa e iremos até ali a outra praça, que com certeza será um ato pacífico e abençoador. E todos estão convidados. Lembrando também, em nome de Jesus, que nós vamos agora recolher a sua oferta, o seu dízimo, mas antes passar os avisos. Pode liberar o fundo musical para mim, em nome de Jesus. Vamos ali então. Isso, Matias, libera para mim o fundo musical, fazendo um favor, ok? Não estou ouvindo o fundo musical. Vê aí para mim o que está acontecendo. Isso. Os dias de culto. Então, lembrando que quinta-feira nós temos aí às 19h30 e terminaremos o culto às 20h30. Sempre os nossos cultos são bênçãos e com certeza você é o nosso convidado especial. Sempre nós temos convidado alguém na quinta-feira para estar conosco. Então não deixe de estar participando. E graças a Deus até a irmã Assunta, a Casa Bom Samaritano, sempre aqui presente conosco, aquela alegria. A gente só tem que louvar e agradecer ao Senhor. Também a oração de terça-feira de manhã não está sendo mais aqui na igreja às 7h30, mas voltamos lá para a casa da nossa irmã Tilinha, da Maria Tereza. Aqueles que quiserem poderão também estar lá conosco orando. Não, você é convidado. E aqui a oração é todos os dias, de segunda a sexta ao meio-dia, e também meia hora antes, 20 minutos de oração, aquela oração que antecede o culto. Você realmente pode participar. Nós vamos recolher a oferta. Vem cá, Lafayette, você vai fazer essa oração. A Deus toda a honra, toda a glória. Que nós começamos essa semana, nesse domingo, que Deus possa nos abençoar, a todos que estejam aqui, a todos que estejam agora online. Que Deus conhece todo o problema de cada um,
que Deus possa estar abençoando neste momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Enquanto o nosso irmão Lafayette vai estar recolhendo a sua oferta, o seu dízimo, nós vamos estar já passando, pedir para o nosso irmão Joel colocar aí já a mensagem de hoje, que iremos ministrar. E mais uma vez que você possa estar compartilhando, curtindo, comentando essa live. Nós falamos semana passada, alguém lembra do que eu falei semana passada? Vamos ver se tem pessoas boas de memória. Como diz o outro, não sei nem o que eu comi semana passada, né? Eu estava comentando ontem, de vez em quando eu comento isso nas mensagens, daquela pessoa que diz assim, bom, já faz 30 anos que eu vou na igreja, e nesses 30 anos, se perguntar para mim o que a mensagem tem alguma que eu lembro, eu não lembro de nenhuma. Aí essa pessoa até colocou lá no jornal nos Estados Unidos dizendo o seguinte, então eu acho que o pastor está pregando em vão. O pastor está perdendo tempo, porque 30 anos que eu estou na igreja eu não lembro da mensagem, por que eu vou continuar então indo na igreja? Por que ir à igreja? E aí ficou aquela discussão naquele jornal, até mesmo falando-se naquela semana, outra semana, até que alguém aparece lá e diz, olha, sobre o porquê ir à igreja, eu quero dizer também o seguinte, faz 30 anos que eu estou casado. E se perguntar para mim nesses 30 anos o que a minha esposa fez para eu comer, eu não vou lembrar. Mas se não fosse a comida que eu comi nesses 30 anos, eu não estaria aqui. Então assim também, por que ir à igreja? A comida de hoje que você está comendo, ainda que você não lembre dela amanhã, ela vai te fortalecer para uma semana, para 2 semanas. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos buscar o Senhor para viver uma semana, 2 semanas espiritualmente na presença do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Então, semana passada, nós falamos aí um pouquinho sobre Salomão, lembra? Nós falamos sobre Salomão, né? O começo do reinado de Salomão, e depois também a segunda parte nós falamos o erro dele. Qual foi o erro de Salomão? Quem lembra? Que está lá em Deuteronômio 17, que Deus já tinha dito através da lei de Moisés, que não era para acumular cavalos, não era muitas vezes para ter ali em relação muitas mulheres, né, até mesmo mulheres estrangeiras, não era para ajuntar muito ouro. Deus já tinha advertido em Deuteronômio 17, mas ele negligenciou tudo isso. E o fim dele, inclusive por tanta sabedoria que ele teve, que Deus deu, mas ele acabou se corrompendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depois de Salomão, porque nós estamos passando a respeito da novela, está passando aí a novela da Record sobre reis. Então, ainda que talvez não seja nesse período que a gente vai estar vendo na novela de reis, mas na continuação você vai ver a divisão do reino. E por que houve então essa divisão? Nós vamos ali então, em nome de Jesus, dar continuidade, só esperando os irmãos chegar. É isso aí, glória a Deus, muito bem. Então vamos lá na palavra. Isso, as crianças já podem estar saindo lá, viu, Davi? Se quiser, a pastora já está lá. Hoje começamos mais cedo, porque nós vamos na caminhada em prol da vida, contra o aborto. Por isso que nosso culto hoje, como vocês não estão nos contatos, né, não consegui passar das 8 às 9. Mas vocês já vão entrar direto na palavra. Amém? Então, a divisão do reino. Então, vamos ali. Estamos vendo hoje toda essa situação de Israel, não é verdade? Acho que quem não vê Israel agora, Israel é um país pequenininho, mas que o mundo inteiro se ouve falar dele. Mesmo antes da questão do terrorismo, sempre se ouviu de Israel. Por quê? Israel é o povo de Deus. Israel é aquele que Deus fez aliança lá no começo com o próprio Abraão. E agora nós estamos vendo recentemente o que o grupo terrorista Hamas fez, entrando ali em Israel, matando crianças, matando também mulheres, idosos, jovens, e isso sem
sem nenhuma misericórdia. Ainda que hoje Israel está contra-atacando, porque o Hamas está escondido lá em Israel, o que lá como se fala, na faixa de Gaza, o que acontece? Ainda que infelizmente morrem também inocentes, mas precisa se fazer o que está fazendo, por quê? Porque o terrorismo não cessa. O que nos marcou muito na época foi dia 11 de setembro, né? O que aconteceu dia 11 de setembro? O grupo Al-Qaeda, né, foi lá e derrubou as Torres Gêmeas. Quem não lembra desse dia? Né? Foi acho que 2001, se não me engano. Ficou marcado no mundo inteiro. Mas precisa erradicar, porque é aquela pessoa que não está contente com o outro, e aí muitas vezes por causa desse falta de contentamento quer destruir o outro. É o que está acontecendo com o Hamas, infelizmente, e tantos outros. Nós precisamos orar por Jerusalém, orar por Israel, para que haja paz, segundo a palavra de Deus. Então, voltando aqui, bem antes, lá a questão da monarquia dividida, Jeroboão e Roboão, ok? Não sei se você já leu isso na Bíblia, então vai ser um incentivo para você ler. E houve a divisão, que foi, então, era uma nação só, ok? Era uma nação só, mas ela se dividiu no final do reinado de Salomão. Quando Salomão morre, houve o reinado que se divide, Israel tendo a capital Samaria e Jerusalém a capital Judá. Foi governada por Jeroboão e por Roboão, que foi o filho de Salomão, ok? O reino de Judá. Mas vamos entrar em detalhes para que você entenda. Então, a cronologia bíblica do Antigo Testamento, para que você entenda melhor. Nós temos aqui o pré-patriarcal. O que quer dizer isso? Lá no começo, na criação de todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas, criou o universo, criou os pássaros, criou os peixes, os mares, os oceanos, o céu. Deus criou a terra, Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. O homem não veio do macaco. Deus realmente fez o homem perfeito. O homem, inclusive aquela pessoa que crê que o homem veio do macaco, se fosse olhar hoje, então teria que ter macaco aí virando homem, né? Mas você vê que o macaco continua macaco. Você não vê ninguém se transformando em homem. Então a gente tem que ter consciência e pensar com a razão. Queda, o homem caiu, pecou. Também depois houve o dilúvio, que por causa do pecado. E depois, logo em seguida, veio o período patriarcal. Que é o período patriarcal? Que foi o de Abraão. Deus chama o homem, lá em Gênesis 12, e fala assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão morava na cidade de Ur, que possivelmente era onde é o Iraque hoje, aonde foi a Babilônia. E ele então obedece a Deus, ele sai, e Deus falou o seguinte, que dele sairia uma grande nação. Mas lembrando que Sara era estéril, e quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Já era difícil, mas ele creu. E ele obedeceu. E quando ele vai, diante dessa promessa, a promessa aparentemente demora para acontecer. E o que acontece? Sara, olhando já possivelmente mais de 80 anos, diz o seguinte: olha, realmente Deus vai nos dar uma grande nação, mas eu sou estéril, não tenho o que fazer, então Deus vai nos dar essa nação através de outra forma. E ela tinha então uma escrava, uma serva, que foi Agar. E ela diz para Abraão: o único jeito de Deus nos dar essa nação, esse filho, é através de Agar. E ela insiste, Abraão não quer, mas ela insiste, e ela então tenta ajudar Deus. E nessa ajudadinha que ela deu, e Abraão realmente tem um filho com Agar, que se chama Ismael, e de Ismael, infelizmente, veio o quê? O povo árabe, que por sua vez até hoje é uma pedrinha no sapato de Israel, porque eles acham que também eles têm direito à terra prometida, por isso que há essa guerra. E o que acontece? Deus, que tinha falado, cumpriu a promessa. Abraão tinha 100 anos, ali a Sara tinha 90 anos, e Deus faz com que ela tenha um filho, isso um milagre. E ela gerou então o filho da promessa, que foi Isaque, que por sua vez gerou Jacó. Jacó gerou os 12 filhos, dentre eles José,
que se tornou depois que foi vendido pelos próprios irmãos, se tornou governador do Egito, e lá na frente pôde salvar toda essa família da fome que veio. E o que acontece? Depois, logo em seguida, vem Moisés, que é o período mosaico de Moisés. Moisés, Êxodo, é a saída do povo de Israel do Egito, e também os 10 mandamentos, e até a terra prometida, Canaã, que é Israel. O pré-monárquico, que aí é o período dos juízes, que foi depois de Moisés, depois da lei, que foi então o livro de, nós temos ali as pessoas que estiveram cuidando desta nação, Juízes, Débora, Gideão, Sansão, Samuel, antes do período de reis. Aí entra o período monárquico, que nós temos ali, que foi o primeiro rei, Saul, o segundo rei, Davi, o terceiro rei, Salomão, e depois de Salomão houve a divisão do reino, ok? E depois dessa divisão do reino, lá na frente, por eles não obedecerem à voz de Deus, à palavra de Deus, houve o exílio, tanto para a Síria, como isso do reino de Israel, como também de Judá, depois para a Babilônia. E lá na frente, eles são liberados da Babilônia, e aí você percebe que vai ter o período pós-exílio. A Bíblia, muitas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, porque quando você pega a palavra de Deus e você vê aqui os livros, você vai ver que os livros não estão na cronologia. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Então vamos entender aqui, um pouquinho para facilitar a sua vida. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, chamado também de Torá, e inclusive Penta, 5, é considerado os livros escritos por Moisés. Você vê que você tem um rico livro na sua mão. Depois você vai ver o livro de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai encontrar ali os profetas. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai encontrar a história dos reis de Israel. Você quer saber sobre os reis de Israel? Leia 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Agora, Esdras e Neemias, é isso que acaba trazendo um pouquinho de confusão. E Esther aconteceu depois do exílio, ou seja, é o período pós-exílio. Então, lembrando que o livro que nós temos aqui, que são Esdras, Neemias e Esther, não está na cronologia. Se for analisar, era para eles estarem praticamente quase no final ali do Velho Testamento. E eles estão no comecinho, por isso que as pessoas muitas vezes não conseguem entender. Para facilitar, então a gente tem aqui para ajudar você a entender e compreender melhor a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. O reino dividido na Bíblia refere-se ao período de que a nação israelita foi dividida em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. A partir dessa divisão, o reino do norte é referido na Bíblia como Israel, ok? Então esse reino começou a ser chamado de Israel, apesar que a nação antes, no período até mesmo quando o povo saiu lá do Egito, era a nação de Israel. Quando veio o período de juízes, também era a nação de Israel. Quando também veio o período dos reis, era a nação de Israel. Isso Saul, Davi e Salomão. Mas depois de Salomão, houve a divisão do reino. Então, aí nessa divisão, nós temos ali o mesmo Israel dividida. E aí a do norte ficou Israel, com 10 tribos. Porque lembrando que Israel é constituída de 12 tribos, ou seja, os 12 filhos, os patriarcas ali de Jacó, que se tornaram a nação de Israel. Então nós temos 10 que se tornaram a nação de Israel e a sua capital Samaria. E enquanto ali embaixo a outra divisão foi dado o nome de Judá. E com ela esteve Judá, a tribo de Judá e de Benjamim. E a capital foi Jerusalém, que é a Jerusalém atual. E foi reinada por Roboão, como eu disse, Jeroboão foi o reino do norte.
A história do reino dividido do israelita está registrada principalmente em 1 Reis e 2 Reis. Aquilo que eu falei, quer saber sobre a história dos reis de Israel? Leia 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Assim essas nações temiam ao Senhor, mas serviam também as suas imagens esculpidas. Irmãos, Deus sempre detestou a idolatria. Deus fala lá em Êxodo, inclusive, dos 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, não se prostrará diante dela, não adorarás, não a servirás, porque sou Deus zeloso, que visita os pais aos filhos na 3ª e 4ª geração. Então, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é idolatria, e Deus condena. Como eu já disse, a idolatria para Deus é como você sendo casado, e você então de repente perceber que a sua esposa ou seu esposo está tendo um amante. Você aceitaria? Jamais. Deus também, a idolatria para Deus é como se fosse alguém tendo um amante. E Deus não aceita, a ponto que a idolatria não somente é condenável, mas lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, 21, versículo 8, fala que os idólatras não vão entrar no céu. O seu lugar é um lugar de fogo eterno, é um lugar de condenação eterna. Por isso nós temos que estar atentos com a idolatria. Mas esse povo aqui, o que acontece? Nessa divisão do reino, infelizmente, tanto uma como as outras nações, infelizmente, ainda viveram adorando outros deuses. Foi um problemão. Eles caíram nessa armadilha. Também seus filhos e os filhos dos seus filhos fazem até o dia de hoje como fizeram seus pais. 2 Reis 17:41. Então a idolatria sempre foi um problema para Israel. Então a divisão do reino, como eu disse, Israel e Judá. Aqui é a faixa de Gaza hoje, está vendo? A Filístia, né? Que praticamente é onde nós temos o conflito hoje lá. É inacreditável que o homem que escreveu Provérbios 5, 20 ou 23 e 6, 20 ou 24 pudesse multiplicar o número de esposa, porque você vai ver aqui em Provérbios ele dizendo: olha, cuidado com a mulher estrangeira, cuidado, né? Muitas vezes com aquilo que Deus condena. Observe a palavra. E você vê que ele cai na armadilha. Por isso que eu falo, até quando a gente não sabia sobre a questão da vida de Salomão, a gente olhava Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, a gente se admirava, sim ou não? Sabedoria de Salomão. Mas aí quando você vê que lá na frente ele se perde, que ele se corrompe, que ele até se torna um idólatra. Já pensou, irmãos? Aquele que fez o templo para Deus, agora se torna um adorador a outro Deus. Que loucura! Aí até muitas vezes fala, não vou nem mais ler Cantares, nem vou ler mais Provérbios, porque olha a vida desse homem, sabedoria não teve nenhuma. Mas aí aquilo que eu falo para vocês, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E a gente costuma dizer o seguinte: o ouro na mão do bandido, ele deixa de ser ouro? Não, ele continua sendo ouro. Então, ainda que ele se corrompeu, o que ele escreveu foi a palavra de Deus, ele foi direcionado por Deus. Ainda que ele se perdeu, ele vai prestar conta, com certeza, sobre isso, mas ela continua sendo a palavra de Deus. Nós devemos respeitá-la e obedecê-la e colocar em prática em nossas vidas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É a palavra de Deus. E aquilo que eu sempre falo, não é porque existe a nota de R$50 falsas, você vai deixar de querer a verdadeira. Tem a verdadeira, então eu vou buscar a verdadeira. Então você percebe que as suas concubinas provenientes das nações pagãs, todas elas, as mulheres, o corrompeu. Então a poligamia, o que é poligamia? É aquilo que tem mais de uma mulher, ok? Então a poligamia em si mesmo já era bastante ruim. Deus nunca aprovou isso. Isso causara problemas sem fim, até mesmo para o pai de Salomão, que é Davi. A gente vê aí as situações que ele viveu. Mas casar com mulheres de terras pagãs era apostasia deliberada. Então lembrando que Davi, a não ser uma só, que foi o rei Irão, lá que ele se casou com a estrangeira, mas a maioria era de Israel. Mas você percebe que Salomão, ele vai por outro caminho, que está lá em Deuteronômio 7, do 1 ao 14, que não era para
se relacionar com mulheres estrangeiras. Então, qual o motivo da repetição desse pecado? Que ele repete aquilo que o pai fez. O coração de Salomão não era fiel a Deus, em 1 Reis 11:4. Aí fica de tarefa para você ler em casa. Você vai ver que a palavra de Deus está dizendo que Salomão, ele não era fiel a Deus. Irmãos, é importante nós guardarmos isso em nosso coração, sermos fiéis a Deus. Deus queria integridade de coração, 1 Reis 9:4. O que quer dizer um coração sincero e inteiro para a glória de Deus. Então o meu coração não pode ser dividido, eu sou de Deus, eu não sou. Contudo, Salomão tinha o coração dividido, por isso que houve a divisão. Então o meu coração não pode estar dividido, porque senão vai dividir a casa, vai dividir aonde eu estiver, também vai criar a mesma situação. Ele, enquanto tentava servir ao Senhor, amava o mundo. Você viu que problema? Enquanto ele queria servir ali, ao Senhor, mas ele também amava o mundo. Então é isso que você precisa prestar atenção nos erros de Salomão, para você não errar também. Porque não dá para servir aos dois ao mesmo tempo, não dá para servir a Deus e ao mundo. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Porque aquele que está em cima do muro, a gente sempre diz, já é do inimigo. Então nós temos que ter isso em mente. Que tragédia que o homem que construiu o templo, aquilo que eu falei, já pensou? O templo de Salomão, com toda a sua beleza, com toda a sua riqueza, para o único Deus verdadeiro, começasse a adorar em altares pagãos. Que tristeza! O Senhor indignou-se com isso, portanto mandou diversos estatutos a fim de trazer o rei errante de volta à fé. Deus se indignou e tentou trazer Salomão de volta. Inclusive a gente não sabe nem se Salomão foi salvo. Na Bíblia não dá um parecer, nós vamos só bem lá no céu. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Voltando aqui, Jeroboão, o filho de Nebate, da tribo de Efraim, veio a ser o adversário interno de Salomão. Um jovem de considerável capacidade e talento, ele logo atraiu a atenção do rei, lá em 1 Reis 11:28, que o colocou como superintendente de suas obras públicas. 1 Reis 11:29, sucedeu nesse tempo que o encontrou o profeta Aias, o Silominita. Saindo de Jerusalém um dia, o jovem Jeroboão foi subitamente abordado por Aias, o profeta, apresentado aqui pela primeira vez, que simbolicamente lhe revelou seu futuro. Olha só, ele pega um pano e ele rasga o profeta e fala com Jeroboão. O que ele falou para Jeroboão? Vamos lá. O profeta pegou a sua própria capa que estava usando e a rasgou em 12 pedaços. 12 pedaços representa a nação de Israel, as 12 tribos de Israel. Entregando ao jovem 10 pedaços. Repita comigo, 10 pedaços. 10 pedaços. E retendo 2, anunciou-lhe que Deus estava para dividir o reino de Salomão, do mesmo modo, dando 10 tribos a Jeroboão e deixando apenas 2 com a casa de Davi. Deus, ele coloca ali um ponto final na vida quando diz que o próprio Salomão errou e não se consertou, só que Deus foi misericordioso ainda com Salomão. Deus falou assim, olha, essa divisão, e falou para Salomão que ia dividir, mas que essa divisão não ia acontecer no reinado dele, seria da sua geração. E agora o profeta Aias chega diante de Jeroboão e ele mostra o que vai ser feito, Deus irá fazer. Irmãos, tudo que está escrito na Bíblia, nós estamos vendo hoje os sinais. E tudo isso que nós estamos vendo, guerra, rumor de guerra, fome, pestes, nações contra nações, tudo isso é sinal da vinda de Cristo. E muitos ainda não estão aí acordados para essa situação. É tempo de buscar o Senhor, não é tempo de se afastar. É tempo de clamar ao Senhor, porque a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. A qualquer momento Jesus virá, porque tudo que está na Bíblia, o que Deus falou, Ele cumpriu. E Ele irá cumprir mais essa promessa que será a volta de Cristo. 1 Reis 11:31, e disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, à luz da profecia,
Jeroboão já era considerado o líder do novo Estado de Israel. Então, quando chegou o profeta Aias e disse: olha, 10 tribos, você vai estar à frente, ainda que ele não era ali ainda o rei dessa nação que seria dividida, ali naquele momento, pela palavra profética, já estava acontecendo. Ele já era o futuro líder, formado por causa do juízo disciplinar do pecado de Salomão. Irmão, o pecado traz consequências. Ainda que Deus perdoa, as consequências não vão sair. Então pense bem quando você querer pecar. O pecar, no primeiro momento, é agradável, é maravilhoso. O pecado em si, ele é bom, não é verdade? Porque senão ninguém ia pecar. Mas o pecado, depois de concebido, ele vai trazer consequências. E muitas vezes vai levar isso para a tua vida, toda a tua vida. Não vale a pena o prazer que o pecado te traz. E principalmente aqueles que vão ainda para o inferno por causa dele. 1 Reis 11:32. Porém ele trará uma tribo por amor de Davi, meu servo. O pronome ele, sem dúvida, se refere à casa de Salomão, isto é, a Roboão e seus descendentes. Então, filho de Salomão seria o futuro rei dessa a nação dividida, que seria ali dado a Judá, que seria o rei Roboão. Aqui Jeroboão, na novela de Reis, é esse jovem que está representando hoje Jeroboão, ok? Então, para quem está assistindo a novela de Reis, Jeroboão é o novo servo de Salomão. Da tribo de Benjamim apegou-se fielmente à casa de Davi. Das duas tribos são consideradas como uma só. Portanto, na realidade, nenhuma tribo ficou faltando aqui. Então, 10 ficou para Jeroboão e 2 ali ficou, então, Judá e também a tribo de Benjamim para Judá. Vamos ali. 1 Reis 11:33. Porque Salomão me deixou e se encurvou. Olha só o que Deus está dizendo. Salomão me deixou, irmãos. Será que de repente a gente olha aqui para os bancos da igreja, aqueles que estavam aqui tocando, cantando, pregando, e aí a gente vê também que deixaram o Senhor? Sim ou não? Quem está aqui mais tempo sabe, isso não é só aqui não, em todas as igrejas. Deus está dizendo, Salomão me deixou. Será que amanhã depois Deus pode falar isso de mim, de você? Misericórdia, é a minha oração, eu sempre falo e comento, Deus, se for para eu desviar, se for para eu cair no erro, tiver alguma coisa errada, o Senhor como Pai, puxa a orelha, dá uns tapas, põe de castigo, é melhor sofrer aqui do que ir para o inferno, depois não sai mais. Eu dou essa liberdade para Deus, porque é melhor ser corrigido aqui, irmão, sofrer aqui e não ir para o inferno, sim ou não? Então é que seja essa a tua oração também, Deus, me corrija se for necessário, mas não deixe para o inferno. Voltando aqui, porque Salomão me deixou, se encurvou, olha lá, irmão, se encurvou aos deuses Astarote, a Quemes, a Milcom, olha os deuses que ele se prostra para adorar. Uma razão específica apresentada para a divisão iminente foi a idolatria. Um pecado que, apesar da severidade do juízo divino, continuou infestando os dois reinos até que foram para o cativeiro. Irmãos, mesmo com essa correção, a divisão do reino, tanto Israel como Judá continuaram na idolatria. Continuaram na idolatria até o ponto do cativeiro. E ali foi um açoite bravo, tanto da Síria como também da Babilônia. 1 Reis 11:34. Porém não tomarei da sua mão o reino todo, apesar da infidelidade dos homens. Deus era fiel, preservando a semente de Davi. Olha só, Deus disse, olha, eu não vou tirar todo o teu reino, por amor a Davi. Por amor à aliança que ele tinha feito com Abraão, até que venha aquele, olha só, até que venha aquele a quem ela pertença de direito, a ele a darei. De quem que ele estava falando aqui, igreja? De Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a ele a darei, ou seja, ele será o Rei justo, perfeito, ele será aquele que me agrada. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Isso lá em Ezequiel 21:27, Mateus 1:1 e Romanos 1:3, depois fica de tarefa.
1 Reis 11:36, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada. Olha só, sobre Judá, porque de Judá Jesus veio, da linhagem de Judá. Literalmente, para que haja uma lâmpada para o meu servo Davi, e o propósito divino será cumprido apesar da desobediência de Salomão. Deus não deixa de cumprir o seu propósito. A casa de Davi seria disciplinada, mas não destruída. Salomão realmente se provara um pecador. Um pecador. Contudo, Cristo, o Salvador dos pecadores, viria através da linhagem de Davi, que passou por Salomão, que passou por Roboão, e viria Jesus. 1 Reis 11:38, se ouvires tudo o que eu te ordenar, além de Deus declarar-se fiel à casa de Davi, ele também prometeu condicionalmente estender suas misericórdias a Jeroboão, e te edificarei uma casa estável como edifiquei a Davi. Deus fala para Jeroboão, olha, se você for correto, eu vou te abençoar. Como teria sido diferente a história pessoal de Jeroboão, tal como a subsequente história de seu reino, se tivesse obedecido à voz do Senhor, este homem. Contudo, ganhou o indesejável traje que levou Israel a pecar. Jeroboão também acaba transgredindo a lei de Deus, porque 1 Reis 14, do 6 ao 20, o mesmo profeta agora fala com Jeroboão. Aias profetiza contra Jeroboão e prevê a morte do seu filho. Tem castigo também, porque Jeroboão agora ele promove uma capital que não seria mais Jerusalém, mas Samaria, e ali ele mesmo estabelece os sacerdotes, ele mesmo faz ali o seu templo, o seu lugar de adoração, tudo contrário à palavra de Deus. E ele depois paga preço alto por isso também. Embora a profecia de Aias não fosse imediatamente cumprida, tudo o que ele predisse realizou-se no devido tempo. Irmãos, a profecia de Deus, ela tem o seu tempo e ela vai se cumprir. 1 Reis 11:40, Salomão procurou matar a Jeroboão. É claro, ele sabia, né? Deus já tinha falado que o reino seria dividido, e quando ele percebeu que Jeroboão poderia realmente assumir uma outra posição, ele tenta matar a Jeroboão. Embora um aviso profético fosse feito em segredo, parece que Jeroboão não aguentou esperar o momento designado por Deus, mas começou a conspirar contra o Salomão. Deus falou em secreto através do profeta Aias, mas talvez o próprio Jeroboão não aguentou. E quantas pessoas, irmãos, Deus fala alguma coisa, mas a pessoa não aguenta, ela quer falar para um, quer falar para outro. Cuidado, lembra de José, que contou os seus sonhos, que Deus deu para ele, para os irmãos e tudo mais, e criou toda aquela confusão? Então, cuidado com o que você fala, com as pessoas com quem você fala. Muitas vezes fique em silêncio, espera o tempo de Deus acontecer e Deus vai realizar. Voltando aqui, lembrando a ira de Deus contra Salomão, lá em 1 Reis do 11 ao 13. O servo Jeroboão, que acabou assumindo a outra posição da divisão do reino. O filho, que foi o Roboão, ele teve uma tribo junto com ele, então Judá e Benjamim compartilhavam a fronteira com essa divisão de Israel. Aliança davídica, ali o Messias, segundo Samuel 7,16. Aias entrega uma profecia a Jeroboão, 11:30-31. Salomão tenta matar Jeroboão, ele foge para o Egito, ok? E Salomão reina 40 anos e morre. Até eu tinha dito que Salomão morreu com 80 anos estes dias, mas eu estava analisando o que acontece. Salomão possivelmente começou a reinar com 18 anos. Se ele reinou 40 anos, então ele morreu com 58, 60 anos, não foi 80. O pai, sim, Davi, morreu com 70, ok? Roboão, filho de Salomão, assume o trono. O rei, entretanto, procurou matá-lo com base em suposta traição. Jeroboão foi forçado a fugir para junto de Sisaque, no Egito, e ficar lá até a morte de Salomão. Aí ele volta quando Salomão morre. Vamos ali, Roboão e Jeroboão, tá? Vamos ali, depois eu vou pegar essa parte aqui. Roboão, com a morte de Salomão, reinou no lugar do pai. Esses anos posteriores, se Salomão tivesse permanecido verdadeiro com o Senhor, seriam cheios de bênção, vitória, não de castigo e derrota. Olha o que ele deixa para o filho: só castigo, derrota, porque ele não obedeceu o Senhor.
O que você vai deixar para os seus filhos e para os seus netos? Se você obedecer ao Senhor, com certeza os seus filhos, seus netos, sua geração será abençoada. Deixou para o filho o problema de reconquistar o amor do povo e de aumentar os pesados impostos que ajudaram Salomão a ficar tão rico. Aí sim nós vamos ver Roboão, filho de Salomão, no Reino do Sul. Roboão assume o trono. O povo pede alívio do jugo imposto por Salomão, porque Salomão, ainda que ele tinha toda a sabedoria, foi um homem rico, mas foi também debaixo de muito jugo, muitos impostos a serem pagos. E a gente sabe muito bem o que é impostos, né? O que é. E o que acontece? Ali Roboão pede conselho dos anciãos. Ele vai lá e pede conselho. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Capítulo 12, versículo 7. Roboão pede conselho também aos amigos. Esses amigos mais jovens, capítulo 12, do 10 ao 11. Roboão escuta seus amigos e não atende o povo. Ou seja, os anciãos que estavam lá desde a época de Salomão, ele não ouve. Escuta aqueles jovens que não tinham muita noção da coisa. E muitas vezes os jovens não têm essa capacidade. E o conselho que eles deram para Roboão é o seguinte: aumenta impostos, né? Coloca mais impostos em cima do povo. E o que acontece é o povo se revolta, porque colocou mais imposto. O reino então se divide, Israel e Judá. Jeroboão é coroado rei de Israel, somente Judá permaneceu com Roboão. E Roboão planeja uma guerra. Deus proíbe de pelejar. Ou seja, agora ele planeja uma guerra contra o reino do norte. Deus fala: não, você não vai fazer isso. Tudo isso é porque eu estou permitindo. Você fica quietinho aí no seu lugar. Vamos aqui ainda. Opa, eu tinha pulado ali, né? Só aqui. Sim, Israel parecia gozar de grande glória e esplendor, mas nem tudo ia tão bem. Era uma glória vazia que não poderia durar. Então, quando você olha para Salomão, né, as riquezas, o templo de Salomão, é uma glória. Mas era uma glória que, por sua vez, era vazia, que não ia durar. E não durou. Olha só, irmãos. Você está ficando chocado com tudo isso? Por isso que é importante ler a Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia, não sabem o que está escrito lá. Mas Deus poderia ter tirado isso, sim ou não? Vou tirar porque vai escandalizar. A pessoa falar de Salomão, que ele errou, que ele fez. Mas Deus deixa lá porque tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a gente não cair no mesmo erro. Jeroboão havia fugido para o Egito, quando Salomão procurava assassiná-lo. Reis 11:40, 1 Reis. A revolta já estava a caminho, e a profecia de Yahvé, quer dizer Deus, acerca da separação do reino unido, já estava em operação. 1 Reis 11:12. Agora, entretanto, Salomão estava morto, e isso abria novas perspectivas. Talvez Roboão, filho de Salomão, não fosse um homem desarrazoado e realmente anulasse as medidas opressoras de Salomão, como a dos trabalhos forçados e dos pesados impostos sobre a parte norte da nação. 12:4. Mas Jeroboão encontraria um homem, Roboão, arrogante, ou seja, o filho de Salomão, arrogante, desarrazoado, e ele não tinha nada de nobreza do seu avô Davi, e nenhuma da sabedoria de seu pai Salomão, ainda se perdeu. É provável que durante a festividade que assinalavam a coroação, quando todos já estavam alegres e o vinho fluía livremente, Jeroboão e os outros líderes do norte tenham convocado Roboão para tratar das reformas que aliviariam o peso imposto às tribos do norte. Então Jeroboão chama as 10 tribos: vamos conversar com Roboão, vamos ver se ele vai diminuir os impostos, vai aliviar isso para nós. Então Jeroboão deixou claro que os principais líderes, os anciãos, militares, oficiais, etc., da região norte do país estavam todos presentes. Ele chegou nessa festa e disse para Roboão: ele não haveria de tomar toda aquela responsabilidade sobre si mesmo. Jeroboão serviu de porta-voz, mas tinha toda a força das 10 tribos do norte por trás dele. Sabia do intuito de Yahvé de dividir o reino, de torná-lo rei da parte do norte da nação. Mas apesar disso, fez o que foi possível para manter unido o reino, para não acontecer a divisão.
Então, o que acontece? Roboão ainda nada decidira sobre a questão. Assim sendo, solicitou 3 dias para considerar a questão, 12:12 de 1 Reis. E nesse prazo consultou seus sábios, conselheiros, oficiais, anciãos, subchefes da nação, de várias profissões e ofícios. Os anciãos disseram: não coloca mais impostos, não, diminui, faz o povo gostar de você primeiro. Mas aí ele ouviu o jovem: não, põe mais impostos, né? Vão agravar isso. Provavelmente havia obras públicas em andamento que Salomão não terminara, e elas eram agora a responsabilidade do seu filho Roboão. Então ele precisava de impostos para continuar pagando essas obras. Os custos do trabalho eram elevados e muitas pessoas eram necessárias nesse tipo de trabalho. As tribos do norte eram vitais para tal programa. Igual hoje, se for analisar, né? O Brasil, norte e o sul. O que segura as pontas do norte, quem que é? É o sul. Não é verdade? Se fosse o caso, tinha que dividir. Porque hoje o que mais mantém lá o povo do Nordeste, quem que é? É os impostos que é colocado aqui no Sul. Então é semelhantemente. E o que acontece? Ele então diz: não, tem que continuar os impostos. Pois elas sempre haviam carregado a parte maior do peso. Havia, pois, muita coisa em jogo para o novo rei. Provavelmente ele queria totalmente manter a grandeza do seu pai e terminou tomando más decisões por causa de maus motivos. Olha agora, o rei Roboão consultou 2 grupos, os homens antigos que conheceram e serviram a Salomão, lá em 12:7, e os homens novos que cresceram com Roboão. Um bando de jovens cruéis, gananciosos, extremamente ambiciosos, que deram a ele um conselho desastroso. Irmãos, é o que a gente está vendo hoje nos nossos jovens, a maioria, nas escolas. Você vê aí, passando esses dias na faculdade de medicina, os jovens lá em trote, tudo pelado. Agora, para quem vai ser o futuro médico? Já pensou? Entendeu? Olha só, os médicos mais velhos ficaram indignados. Como que pode um negócio desse? Mas para muitos é normal. Então nós temos que tomar cuidado. Os homens de mais idades que tinham servido durante o reinado de Salomão recomendaram um tratamento mais justo e humano, com alívio das tribos do norte, o que poderia torná-los súditos leais, condescentes diante deles. Conduza-te de maneira humilde, agrada e serve esses homens. Tal conduta haveria de conquistá-lo como amigos e súditos leais, de modo que ele não deveria contrariá-los e levá-los à revolta. Eles deram um bom conselho, mas o mau conselho, jovens que tinham crescido em companhia de Roboão e nada conheciam da sabedoria salomônica, que de Salomão, eram arrogantes, gananciosos, cruéis, destituídos de coração, e eles também se mostraram convincentes, porquanto contra todo bom senso foi com eles que Roboão acabou concordando. Quem está te dando conselho, irmãos? Cuidado. De vez em quando a gente vê aqueles desenhos, né? Tem o diabo de um lado dando ali conselho e tem o anjo, né, do outro lado dando conselho. Quem você está ouvindo mais? Ou seja, ouça sempre a palavra de Deus. Ouça bons conselhos. Busca conselhos. Esses jovens eram nobres mimados, filhos de oficiais e chefes que sempre tiveram tudo em abundância e não compreendia a agonia do povo comum. O rei estava em cerca de 40 anos de idade na época, 1 Reis 14:21, e devia ter tido sabedoria suficiente para perceber as falácias dos jovens. Então ele não era um jovem como Salomão, que começou com 18 anos. 1 Reis 12, do 9 ao 11, contém o terrível conselho que os mais jovens deram ao rei. O próprio rei era ao mesmo tempo estúpido e arrogante, embora estivesse acostumado a ouvir palavras de sabedoria. Então, só para que você entenda, enquanto as tribos do norte queriam medidas que aliviassem pesado jugo que Salomão lhe impusera, de modo geral, esse jugo tornar-se-ia ainda mais pesado. E você vai ver que tudo isso foi acontecendo. Ele realmente foi deixando, o jugo já pesado seria aumentado, tanto que se tornaria virtualmente insuportável, e houve então essa divisão. Só para que você entenda, o novo rei, esses chicotes, porque ele fala assim: olha, se o meu pai tinha colocado tanto peso sobre os servos, sobre impostos, eu vou colocar muito mais, e vai ser como se fosse de escorpião.
Ou seja, o escorpião aí representado em 1 Reis 12:11, provavelmente está em pauta o tipo de chicote que os romanos usavam, equipado com a ponta de metal posta de intervalos para adicionar dor e injúria às chibatadas. Se você ver nesse contexto, irmãos, ainda nessa época, como não é diferente, nós tivemos, olhando aqui para o contexto atual, é até difícil de entender escravidão, não é verdade? Mas se a gente olhar há pouco tempo, em 1800, nós tínhamos escravos no Brasil. Dá para você entender isso? Tinha escravos. Nessa época também tinha escravos. E ele disse, olha, vão ter que pagar o imposto, vão ter que trabalhar. Se for necessário, vamos colocar ali o azorrague, vamos bater, para que eles realmente possam produzir. E tudo isso, irmãos, porque falta de sabedoria, e era necessário esses conselhos também, era realmente Deus dizendo, eu vou pular aqui por causa do tempo, era dizendo o seguinte, olha, tem que acontecer a divisão, por causa da disciplina que Deus estava dando para Jeroboão, e também ali para Roboão. E para a gente só terminar, quanto aos filhos de Israel, porém que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão, em cumprimento à promessa divina que Davi teria sempre uma lâmpada em Jerusalém. 1 Reis 11:36. Os hebreus do sul, que habitavam na Judéia, permaneceram fiéis, enquanto os do norte foram por um caminho separado. Então, lembrando que o reino do sul e o reino do norte, a maioria dos reinos do rei do norte foram todos maus. Já do reino do sul, se você vai ver a história, e à noite a gente vai falar a parte 2, você vai perceber que esses reis teve um período maus e período bons. Então, que você possa entender que essa divisão foi até agora o período que aconteceu na Babilônia, ou ao mesmo tempo para Judá, que levaram para cativeiro, e também da Síria, que levou Israel ali para também destruição. E só lá na frente, depois, houve o pós-exílio, e aí Deus trata com essa nação, elas voltam a ser uma nação só, ok? Até o tempo de Jesus, e depois acontecem outras situações, que aí nós vamos vendo tudo isso que é por desobediência à palavra de Deus. Mas graças a Deus hoje Israel se tornou em 1948 mais uma vez a nação que em Ezequiel 37 Deus tinha dito uma palavra profética, pode porventura esses ossos sequíssimos ter vida? Disse para o profeta Ezequiel, tu sabes, Senhor, então profetiza, ossos secos, assim diz o Senhor. E os ossos começou a juntar, começou a ter nervo, começou a ter carne, veio novamente o Espírito, representando a nação de Israel, que em 1948 se torna a nação de Israel atual, se cumprindo a maior profecia da vinda de Cristo. E tudo isso que estamos vivendo hoje em Israel são sinais da vinda de Cristo, porque quando o anticristo vier, precisará o mundo estar num caos para todos aceitar o governo mundial. E hoje nós estamos vendo o mundo vivendo aí, indo para o caos mundial. Por isso é importante estarmos atentos. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo virá como ladrão, a qual ninguém vai perceber, mas ele diz, prepara-te para encontrar com teu Criador, prepara-te, porque é tempo de buscar o Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia! Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti toda a Tua igreja, todo o Teu povo, que de alguma forma, Senhor, está aí, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. Tudo que o Senhor falou se cumpriu com riquezas de detalhes, está se cumprindo. Por isso, Senhor, que possamos estar cada dia mais firme até o dia da Tua vinda. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e se houver em nós alguma coisa que não Te agrada, tira, arranca. Queremos viver no centro da Tua vontade, ainda que não seja a nossa vontade. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Nós vamos, traz para mim rapidinho o celular. Pode sempre, vocês que estão aí na gravação, trazer na hora da oferta, aí facilita. Vamos lá então, agradecendo aqueles que estão aí conosco, em nome de Jesus, para a gente cantar o último louvor. Muito bem, glória a Deus, Deus é bom. Nós temos aí a Tânia Nascimento, dizendo a paz, queridos, o Mauro de Araraquara, também aí conosco, Deus no controle, a Clélia,
aí do Lafayette, graças a Deus, né? A Maria Lúcia também dizendo amém, que bom estamos aqui. A Rosimeire Bombonato, Ana Cláudia, o Edson, a Deja Peixoto, também aí nós temos a Melanie curtindo e outros mais. Que bom. Vamos então louvar ao Senhor o último hino para a gente encerrar, em nome de Jesus. Lembrando que se você ouvir a voz de Deus, você será abençoado. Então, tudo isso que aconteceu com a geração de Salomão, porque ele não ouviu a voz de Deus, e todos sofreram. Então, que você ouça a palavra do Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Mais uma vez, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. O segredo está em obedecer à voz de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça por lições maravilhosas nesta manhã e ao mesmo tempo advertência para nós não pecarmos contra ti, para nós obedecermos a tua voz. Não nos deixe ser negligentes, mas que possamos viver a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos cubra com teu sangue, que possamos ser renovados na fé,
que possamos ser renovados, Senhor, ó Deus, cada dia mais. Tira, Senhor, toda a mornidão, tira toda a frieza espiritual, toda a apatia espiritual, coloca por terra e enche-nos com Teu Espírito Santo. Abençoa o almoço que teremos. Abençoa, Senhor Deus, essa, Senhor, caminhada que terá agora lá no centro, Senhor. Abençoa também, meu Deus, que realmente tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, aquilo que tenta colocar, ó Deus, até mesmo um aborto que é contrário à Tua palavra, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia e não permita que o mal venha sobre a nossa nação, com leis, ó Deus, que são fora da Tua lei, em nome de Jesus. Que haja conversão genuína, tira o pecado, tira aquilo que não Te agrada, e que possamos ser mais santos cada dia mais. Abençoa o almoço em família, abençoa também, Senhor, ó Deus, o domingo, abençoa a semana que vai se iniciar, abençoa o culto à noite, que o Teu nome seja glorificado. Cubra-nos com Teu sangue, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos os dias comigo. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.